Olá! Bom, eu estou muito feliz, porque a entrevista de hoje é muito especial, por muitos motivos. Primeiramente porque vamos falar sobre arte. Essa coisa difícil de definir, não? Essa forma de dar forma a sentimentos, a sofrimentos. Essa coisa que expulsa, que o artista expulsa de dentro de si, que se transforma em algo belo. Uma forma que encontramos os seres humanos de transformar o sofrimento em beleza. Uma vez, eu falo isso nessa entrevista, eu li um livro, quando eu estudava alemão, um livro de Rainer Maria Rilke, que é um poeta alemão, um poeta que eu gosto muito de Rilke. E ele era um soldado, se chama Cartas a um Jovem Poeta. E Rilke escrevia nesse livro, esse jovem poeta escrevia uma carta a Rilke pedindo conselhos. E Rilke lhe respondia as cartas. Então ele escrevia no livro, Cartas a um Jovem Poeta, ele escrevia nessas cartas, dizendo que a arte é aquilo que você tem dentro de si mesmo, lá no fundo, lá bem no fundo, onde nem você mesmo consegue chegar. Se você consegue entrar naqueles lugares insondáveis da sua própria existência, talvez da sua própria infância, talvez longe, onde você nunca ousou, onde você nunca conseguiu, lá você vai encontrar a arte. E depois é só dar forma. É maravilhoso. Bom, converso hoje com um crítico de arte, Sérgio Rodrigo Reis. Além do mais, Sérgio tem uma trajetória que também me enche de emoção. Sérgio nasceu em Congonhas, terra de minha avó materna. Ou seja, eu tenho um quarto do meu sangue dessa terra, É de certa forma parte dos meus ancestrais, e ainda onde eu tenho muita família, muitos primos, uma terra querida e adorada. Então, Sérgio nasceu em Congonhas, e depois Sérgio foi muito cedo para Belo Horizonte para estudar, muito jovem, e aí forjou uma carreira maravilhosa. Foi nada menos que diretor artístico do Palácio das Artes, do Museu de Arte da Pampulha, e foi jornalista cultural do estado de Minas. Ou seja, do Palácio das Artes é o estado mais importante, o teatro mais importante do estado. É justamente o teatro onde, quando eu era pequeno, quando eu era adolescente, eu estudava teatro. Eu comecei, quando eu era pequeno eu frequentava, logicamente, com meus pais, e quando eu era adolescente, que eu estudei teatro, eu tive a oportunidade de ir aí muitas vezes ver artistas que já eram consagrados em obras de teatro. E assim vi Chico Anísio, Manu Mader, Caetano Veloso. E era como sonhar com algum dia chegar a algum lugar mais longe, Porque a arte te permite isso também, te permite sonhar, te permite sair da realidade, Buscar criar outras realidades. Eu acho que a arte tem essa função também. Então o Palácio das Artes teve uma função realmente muito importante na minha formação artístico-cultural. E lá atrás, na minha infância. E meu entrevistado de hoje foi diretor artístico desse teatro. Que prazer, que honra, que honra. Um teatro que eu frequentei muito, que marcou, além de ser um teatro belíssimo também, com o toque de Oscar Niemeyer, que depois reproduziu essas linhas absolutamente reconhecíveis em qualquer parte do mundo, reproduziu em Brasília e em outros tantos lugares pelo mundo. Meu entrevistado também foi diretor do Museu de Arte da Pampulha, também construído por Oscar Niemeyer, a pedido de Juscelino Kubitschek, na prefeitura, que funcionou como cassino quando os jogos ainda eram permitidos no Brasil. E esse museu representa tanto para mim, porque a Pampulha é um lugar muito especial de Belo Horizonte. Sinceramente, o bairro da Pampulha é um dos lugares mais especiais no mundo para mim. No mundo. Poucos lugares no mundo inteiro têm esse sabor da Pampulha. Essa mistura de Belo Horizonte, de anos dourados, de JK, de Paris, com sabor de Paris, com sabor à bossa nova. A Pampulha tem algo especial, tem algo realmente especial. É um lugar muito especial, e esse museu é emblemático.
esse museu é emblemático. Então, o meu entrevistado foi diretor do museu também. E como se fosse pouco, ele foi jornalista, ele foi jornalista cultural do Estado de Minas, que foi um jornal que eu li na minha infância, foi o primeiro jornal, foi o meu primeiro contato com a imprensa escrita. O jornal que meus pais traziam a casa, principalmente aos domingos, sempre chegava o jornal, papel, aquele cheiro de papel, aquele jornal aberto na mesa, no café da manhã, de manhã, a gente folheando ali, vendo tudo, né? A cultura, os classificados, política. Depois comecei a ler outros jornais, mas o primeiro que eu li foi o Estado de Minas. Depois comecei a ler jornais do Rio, de São Paulo, de várias vertentes, mas o Estado de Minas tem esse sabor tão especial. E o meu invitado também, meu convidado, já estou falando um pouco em espanhol, meu convidado, ele é de Congonhas, foi para Belo Horizonte, fez uma carreira absolutamente monumental e logo voltou para Congonhas há pouco tempo. A convite do então prefeito, o prefeito atual de Congonhas, José Cordeiro de Freitas, Zelinho, que também entrevistei aqui há algum tempo atrás. Ele foi convidado para assumir as pastas de turismo, de turismo, lazer e comunicação. E de fato é turismo e lazer através de uma instituição e comunicação através da secretaria, ou seja, ele é o secretário municipal de comunicações ou de comunicação da cidade de Congonhas. Bom, além do que, é uma pessoa adorável, realmente é uma delícia conversar com o Sérgio, porque é uma biblioteca de informação, de um acervo cultural. Ele tem uma forma de expressar absolutamente didática, absolutamente pedagógica. É realmente uma delícia conversar com ele e poder voltar a essa parte da minha vida que foi a minha infância e a minha pré-adolescência, né, onde eu estive tão vinculado com essas terras, Congonhas e Belo Horizonte. Meus avós moraram em Congonhas por muito tempo, logo eles foram para a capital, Belo Horizonte. Durante os anos que eles moraram ali, eu frequentava a cidade nas férias, ainda menino. Eu ia passar as férias ali com meu avô, com a minha avó. E com meu avô eu saía sempre a caminhar pelas ruas. Ali é uma avenida chamada Arreta, não, as pessoas dizem Arreta. E íamos precisamente até o Profeta. Congonhas é uma cidade que está cheia de profetas feitas por Aleijadinho, um escultor único no mundo. Nessa entrevista vamos falar também de arte, do barroco, da arte no Brasil, da arte em Congonhas, do que é a arte, de como se pode criticar a arte, por quê, qual é o argumento para criticar a arte, algo tão subjetivo, né? A relação da arte com o dinheiro, a relação da arte com a política e outras tantas coisas. Foi realmente um prazer ter falado com o Sérgio para essa entrevista, que além do mais não é a única, porque também temos uma entrevista para programada para outro meio de comunicação da Argentina, mas eu quis também trazê-lo aqui para esse espaço em português, porque a outra vai ser traduzida ao espanhol, porque realmente, bom, além do que, aqui falamos de outras coisas, porque é delicioso conversar com uma pessoa realmente de tanto trabalho, de tanta trajetória. Uma delícia essa conversa. E espero que possamos conversar outras vezes mais no futuro. Muito obrigado por essa entrevista, Sérgio querido. Foi uma entrevista deliciosa e você realmente é uma pessoa adorável. Adorável. Obrigado pela sua disposição, pela sua entrega a esse meu pedido, né, de entrevistá-lo. Tivemos dificuldades com a internet, né? Porque, como sabem todos, esses momentos a internet está caída, tivemos que gravar, voltar a gravar outra vez, marcar outra vez, e ele sempre com a santa paciência ali esperando e colaborando. Então, muito obrigado, Sérgio, pela sua elegância também e pela sua colaboração, pela sua entrega. Quero agradecer também ao prefeito de Congonhas, José de Freitas Cordeiro, conhecido como Zelinho. Muito obrigado, Zelinho, também, porque essa pasta da Secretaria de Comunicação, né, ela pertence à Prefeitura de Congonhas, então o secretário de Comunicação trabalha diretamente com o prefeito da cidade.
o excelentíssimo prefeito, senhor José de Freitas Cordeiro, Zelinho, que eu também tive o prazer enorme de entrevistar aqui há dias atrás, poucos meses atrás, 1 mês ou 2 meses atrás. Então, muito obrigado. Vamos compartilhar essa entrevista deliciosa que me traz muitas recordações. Muitas recordações. E algo que eu disse ao Sérgio durante a entrevista que eu quero repetir aqui nessa abertura, nesse editorial. Pessoas como o Sérgio dão muito orgulho a essa terra da qual eu tenho muito orgulho. Porque pessoas que constroem, primeiro que são self-made men, não? Pessoas que se constroem a si mesmas, ou seja, que são artistas de si mesmas, né? Eu realmente tenho muita admiração por pessoas que conseguem fazer da sua própria vida uma obra de arte, que eu acho que seria o ideal que todos nós fizéssemos da própria vida uma obra de arte. E depois, do ponto de vista de poder colaborar, né, para o enriquecimento cultural, a informação, comunicação, por poder colaborar realmente na difusão, na propagação, né, da beleza que é a arte brasileira, e levar isso ao mundo também, né? Bom, ele conta também ao final uma surpresa que tem a ver com o Museu de Congonhas, museu que tive o prazer de visitar no ano passado. Um museu realmente fora de série. Bom, vamos deixar agora de mais conversa, vamos diretamente compartilhar com vocês a entrevista de Sérgio Rodrigo Reis, secretário de Comunicação da cidade de Congonhas. Bom, vamos ao Brasil, precisamente a cidade de Congonhas, Congonhas do Campo, minha querida cidade de Congonhas, que tanto amo, né? Aí tenho minhas raízes, embora não tenha nascido aí, tenho, meus ancestrais são de Congonhas, é uma cidade realmente muito especial. Estamos conversando hoje com Sérgio Rodrigo Reis. Sérgio é crítico de arte, né? Além de ter sempre transitado pelo mundo da arte, foi diretor artístico, nada menos do que do Palácio das Artes de Belo Horizonte. Trabalhou muitos anos como jornalista cultural do Estado de Minas, o grande jornal clássico, né, e tradicional jornal do Estado de Minas Gerais. Foi 20 anos, passou por esse jornal durante 20 anos, além de ter sido diretor também do Museu de Arte da Pampulha. Imagina, hein? Bom, hoje em dia, o Sérgio é secretário de Comunicação da cidade de Congonhas e é presidente da FUNCULT, que é a Fundação Municipal de Cultura, Lazer e Turismo de Congonhas. Então, de certa forma, direta e indiretamente, ele acumula as pastas de comunicação, né, jornalismo, cultura e turismo de Congonhas. Bom, Sérgio, primeiramente, muito obrigado por aceitar essa entrevista comigo, pela sua disponibilidade, né? A gente tem tentado já há uma semana. Muito agradecido mesmo por você compartilhar um pouco da sua bagagem aqui comigo e com o meu público. Muito obrigado, primeiramente. Eu que te agradeço, é um prazer. Eu falo aqui de Congonhas, uma cidade que eu amo muito, uma cidade que eu nasci e uma cidade que eu voltei para exercer esse trabalho aqui à frente da comunicação e da Fundação Municipal de Cultura aqui da cidade. Uhum. Muito bem. Bom, eu quero começar a primeira pergunta já provocando. Vamos começar bem pimentada já a pergunta. Eu queria saber qual que é a verdadeira função de criticar a arte. Ela pode ser criticada sempre, é legítimo criticar algo tão abstrato e tão intrínseco, né, como a arte, que é uma coisa que nasce de um artista, nasce de um sentimento, é uma expulsão de um sentimento, né, um sentimento geralmente de sofrimento ou de esperança, seja política, ideológica ou filosófica, de um mundo melhor, enfim. Desde que ponto de vista, qual é a abordagem que se pode utilizar para criticar a arte? A crítica, ela exige um método, né? A gente não pode criticar por criticar, porque senão fica um discurso vazio. Ela prescinde de uma grande preparação, uma preparação intelectual, humana, uma preparação também de vida, para depois a gente ter condição de se enveredar para o mundo da crítica, por esse universo da crítica, e realmente a opinião que a gente expressar ter alguma consistência. Nesse percurso, na minha trajetória profissional, fui durante muitos anos como jornalista de redação. Eu trabalhava diariamente nas redações aqui do estado de Minas Gerais, que é um estado que fica no coração do Brasil, um estado com bastante cultura, um lugar do tamanho da França, para vocês terem uma ideia da dimensão do estado, e que tem mais de 853 cidades.
aqui esse estado. É um estado com muita cultura, um estado bastante antigo. E diante dessa riqueza cultural que o estado possui, eu fui me formando, né, no dia a dia da profissão e também me preparando intelectualmente. Me formei também em artes plásticas para aí sim eu poder me aventurar aí pelo universo da crítica. Mas como você perguntou, o universo da crítica tem muito de uma coisa subjetiva. Ele, além da parte técnica, a gente também tem esse olhar subjetivo do crítico diante da obra de arte, seja ela um espetáculo, um concerto, uma obra de artes plásticas, e aí sim o texto jornalístico, o texto crítico passa por esses filtros todos. Então é sempre uma aventura você falar de um trabalho alheio e nem sempre as pessoas gostam, nem sempre é unanimidade. Já tiveram situações que eu não fui feliz na minha fala, já tiveram situações que eu considero que eu consegui expressar corretamente uma crítica e também as pessoas não gostaram, como já tiveram situações que as pessoas concordaram com o discurso que estava ali no texto crítico. Enfim, é um exercício, é um diálogo, mas o fato é que a crítica, ela acrescenta muito na produção cultural. O artista, ele concebe a arte, ele cria para o outro. E esse olhar do outro que complementa a obra dele. Então, uma coisa não prescinde da outra. A gente precisa desse diálogo, dessa dialética para que a obra em si ganhe a dimensão que ela sempre tem. Então, pelo que eu entendi, né, a função da crítica não é simplesmente dizer é bom ou é ruim, porque isso seria, de certa forma, subjetivo, mas ela pode analisar tecnicamente, dizer, por exemplo, a importância daquilo para uma sociedade em um determinado momento, por exemplo, se a arte, talvez o trabalho não seja tão artístico, mas tenha sido com intenções comerciais ou de marketing, ou, enfim, nesse tipo, né, de sentido, mais ou menos, né? Sim, a boa crítica, ela traz uma bagagem enorme de informações, ela contextualiza aquela obra ali, seja no período artístico, seja no contexto onde ela foi produzida, ela traz um conjunto de informações que permite com que o público se localize também diante daquilo que ou ele pode ver, ou ele já viu, no caso de um filme que as pessoas acabaram de assistir, ou então de uma exposição que ela vai poder ir. Enfim, a crítica, na realidade, ela é uma contribuição para que a pessoa, diante da crítica e diante da possibilidade de ver uma obra de arte, ela possa se sentir instigada a participar desse debate. E o artista, geralmente, ele é sensível, ele é reativo à crítica, ou a crítica funciona mais para o público, para os patrocinadores, né, os mecenas, ou o artista também ele está na expectativa da crítica no geral? De uma crítica profissional, estou falando, lógico. Em geral, o artista espera a crítica, mas se a crítica é negativa em alguns aspectos, ele se ressente e aí ele fala, enfim. São raros os artistas que não ficam entristecidos, magoados ou chateados com alguma palavra negativa em relação ao trabalho dele. O fato é que o artista, diferente dos outros, da maioria dos profissionais, ele tem o trabalho testado o tempo inteiro, porque ele entrega uma contribuição para a gente, que é uma expressão artística, e imediatamente a gente fala, gostei, não gostei, gostei por causa disso, não gostei por causa daquilo. Então é uma profissão muito difícil, porque a partir do momento que ele coloca a produção para o mundo, né, e hoje é cada vez mais para o mundo, porque todo mundo tem acesso às redes, à internet, o mundo virtual, ele está sujeito a julgamentos. Então, na realidade, o artista tem que trabalhar isso na cabeça dele para entender que isso é só uma parte do trabalho e não é o todo do trabalho. Muitas vezes o trabalho pode ser incompreendido nesse momento para mais adiante o trabalho ganhar uma relevância que ele não tinha. Exatamente. Eu ia perguntar isso justamente. Há muitos casos de artistas que dizem não me compreenderam, né? E passam muitos anos, ou talvez décadas, não no caso da compreensão, mas, por exemplo, eu acho que um artista que sempre foi redescoberto e relido, né? Possa ser, por exemplo, Da Vinci, né?
que através dos anos sempre se descobrem coisas novas, O, né? nós não precisamos ir muito longe, não. Aqui em Congonhas, nem todo mundo sabe, mas a gente tem um conjunto barroco com o máximo da produção artística de um artista brasileiro, que talvez foi o artista brasileiro mais importante que a gente teve aqui no Brasil, que foi um mulato, um negro, o Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, que no século XVIII produziu aqui nessa região do Brasil uma obra de arte impressionante, inspirada nas cenas bíblicas. E desse contexto que ele produziu em várias cidades aqui em Minas Gerais. Ele é um artista que nasceu em uma cidade próxima aqui de Congonhas, que é Ouro Preto, que foi a capital de Minas Gerais no período colonial, mas acabou que, por uma circunstância, ele foi chamado aqui para Congonhas, para essa cidade, para fazer um conjunto de obras que se configurou no maior conjunto de obras que ele criou. E naquela época, aqui em Congonhas, ele fez o quê? Ele fez 64 esculturas em tamanho natural que retratam as cenas da Paixão de Cristo. Ou seja, as últimas cenas da vida de Cristo estão representadas aqui em Congonhas, num museu ao ar livre, que é um conjunto, que é um santuário. As pessoas podem vir e ver essa obra magnífica nesse museu ao ar livre que tem em Congonhas. Ele fez essas obras e também criou os profetas, a imagem dos 12 profetas do Antigo Testamento, que estão em frente a uma basílica que fica no alto do morro, finalizando esse santuário. Então, o santuário é composto por esse conjunto de obras do Aleijadinho. Na época que ele criou, ele foi muito incompreendido. Isso que a gente estava falando. Não só na época, mas muitos anos depois, a escultura dele foi muito descaracterizada, foi taxada de forma pejorativa. Porque no Brasil e em vários países aqui da América Latina, a produção artística valorizada era a produção que vinha principalmente da Europa. Então, tudo que a gente produzia aqui era tido como algo menor, era tido como algo subjetivo, algo pejorativo, aliás, inclusive para a gente, que a gente tinha uma mentalidade muito influenciada por essa mentalidade da produção europeia e da cultura europeia. Então, toda a literatura que nós temos aqui daquele período, ela traz os relatos da produção do Aleijadinho de uma forma muito pejorativa, extremamente pejorativa e depreciativa. Isso só vem a mudar, no caso aqui nosso, quando em 1922 e depois 23 e 24, inicia-se um movimento aqui no Brasil que convencionou se chamar de caravana modernista. São os modernistas que saíram pelo interior do Brasil. O que são esses modernistas? São intelectuais, são poetas, são artistas plásticos, são músicos que saíram pelo interior do Brasil em busca do que poderia ser a arte genuinamente brasileira. E esse pessoal encontrou justamente em cidades como Congonhas o que eles procuravam, uma expressão artística original, diferente daquela expressão artística que tinha no Velho Continente, que tinha na Europa, e que naquela ocasião era tida como o melhor, mas eles visualizaram que não, a gente tinha no interior do Brasil, nesses lugares, uma expressão artística incrível, diferente, com uma personalidade muito forte, e que a partir dessa constatação foi um divisor para a gente começar a valorizar não só o patrimônio de Congonhas, no caso a obra do Aleijadinho, a gente estava falando dessa incompreensão, mas como vários aspectos da cultura brasileira, como, por exemplo, o carnaval, como as manifestações do Nordeste, como o nosso artesanato, que tudo isso não era considerado, era considerado arte menor. A partir daí, aconteceu a virada desse olhar para a produção artística brasileira, e isso impactou toda a literatura daí em diante. É interessante que ano que vem a gente completa 100 anos aí desse movimento, que foi esse divisor aí para as artes plásticas brasileiras. E aqui em Congonhas a gente tem aí um dos momentos, um dos ápices desse movimento modernista, quando eles se depararam com essa obra incrível que está aqui ao ar livre.
e para o qual convido todos para conhecer. Que é lindo, aliás, Congonhas, né? Bom, esse movimento da arte moderna produziu também a Semana da Arte Moderna, a famosa Semana da Arte Moderna, né? E eu quero vincular uma pergunta com o seu comentário anterior, que esse movimento modernista redescobriu e resgatou a arte brasileira e tudo. Mas a arte do Aleijadinho, vamos dizer, por exemplo, embora tenha, né, aspectos brasileiros, por exemplo, a utilização da pedra sabão, que era a pedra local, né? Embora isso, apesar disso, ela não seria, por exemplo, genuinamente europeia ou inspirada, porque estamos falando de barroco e rococó, que são puramente europeias, não? Ou não? Sim, ela é profundamente inspirada nesses movimentos artísticos que vêm da Europa. Por quê? Porque, na realidade, esse lugar aqui onde a gente está foi um lugar colonizado pelos portugueses. É um lugar onde se descobriu muito ouro. Na realidade, as principais jazidas de ouro foram descobertas nessas cidades, inclusive em Congonhas. E esses lugares eles foram fechados para que esse ouro não pudesse sair. Então, o que aconteceu? Constituiu-se nessa região uma produção, um modo de vida mesmo muito particular, que tinha todas as possibilidades e a estrutura para extrair o ouro, mas também uma sociedade que foi se evoluindo, né? As pessoas chegavam aqui, elas queriam outras coisas também. E naquela época a sociedade era regida pela extração do ouro e também pela igreja. Então a igreja controlava muito esses lugares. E as celebrações, a igreja era o quê? Para a celebração acontecer, para a palavra de Deus ser propagada, como a gente vê hoje, inclusive, era preciso ter o templo, era preciso ter as músicas, era preciso ter os artistas, era preciso ter os compositores, enfim. Então a gente teve uma produção cultural riquíssima aqui nessa região. Só que foi uma produção cultural que inicialmente vem com essas referências que vêm da Europa por meio dos portugueses. Mas o que acontece? A gente começa a produzir, começa a criar e essa produção, como aqui era um mundo fechado também, começa a adquirir uma cor local, começa a adquirir uma personalidade própria, cujo o ápice são as obras e as produções de artistas como Aleijadinho na escultura, como o mestre Ataíde na pintura, como o Lobo de Mesquita na música colonial. Ou seja, a gente teve grandes artistas que são frutos desse movimento, que conseguiram afastar dessa referência europeia e, através dessas informações que eles recebiam, eles conseguiram constituir, e da genialidade deles, eles conseguiram construir uma arte única, uma arte que é considerada obra-prima aqui da produção artística brasileira. Eu esqueci de falar uma coisa: graças ao Aleijadinho, a presença do Aleijadinho aqui em Congonhas e a toda a movimentação de devoção e fé que dá origem ao santuário aqui em Congonhas, nós fomos, em 1985, chancelados pela Unesco como Patrimônio Cultural Mundial. Então, Congonhas tem um patrimônio cultural mundial, o patrimônio cultural da humanidade, depende aí, essa nomenclatura depende dos países. Minas Gerais é um estado que tem 4 patrimônios da humanidade. É o estado brasileiro que tem o maior número de patrimônios da humanidade. Ouro Preto, a cidade de Ouro Preto, a cidade como um todo, ela é um importante exemplo do barroco brasileiro. A gente tem Congonhas, o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, que é esse exemplo de como, por meio da fé e devoção, se consegue atingir o ápice da arte brasileira. É o nosso santuário aqui em Congonhas. A gente tem também a cidade de Diamantina, que fica no norte do estado de Minas, que é uma cidade que é um exemplo do ciclo do diamante, que aqui é uma região minerária, por isso que chama Minas Gerais. Todas as grandes riquezas minerais do passado e do presente estão nessa região aqui. Então a gente teve um ciclo do ouro, depois a gente teve um ciclo do diamante, que deu origem a uma cidade que chama Diamantina, e essa cidade também é uma cidade muito bonita, uma cidade do período colonial, e que é também considerada patrimônio da humanidade, o centro histórico de Diamantina e sua paisagem
muito bem preservada. E, recentemente, há uns 3 anos, nós conseguimos um outro título com o Conjunto Moderno da Pampulha, na capital de Minas Gerais, que é Belo Horizonte, que foi um conjunto, um espaço muito bonito, uma região muito bonita, onde se testou uma série de soluções arquitetônicas, plásticas e paisagísticas que modificaram o olhar e o pensamento modernista brasileiro, e que, a partir dessas experiências que foram feitas em Belo Horizonte por artistas como o arquiteto Oscar Niemeyer, e tanto o paisagista Burle Marx, Roberto Burle Marx, e tantos outros artistas que estiveram envolvidos na construção da Pampulha. A partir dessas soluções, mais adiante, eles também foram convidados para fazer Brasília, que é a capital do Brasil, e aí eles entregaram essas mesmas soluções que eles testaram inicialmente na Pampulha, em Belo Horizonte. Pampulha é um bairro, é uma região de Belo Horizonte, em Brasília, que é a capital do Brasil. Então, há muita semelhança entre Pampulha e Brasília. Sim, inclusive eu vi obras do Niemeyer, por exemplo, tem uma em Paris, né? Tem uma em Paris, que é o edifício do Partido Comunista de Paris, que é do Niemeyer e se reconhece. Depois eu vi uma também em Le Havre, que é no norte da França. Niemeyer, inclusive, pelo mundo inteiro, ele aí estamos de volta. Vamos pedir desculpa para o público, porque a nossa internet, a nossa conexão está muito difícil. A gente está tentando essa nota, assim, que a gente vai ter algum ruído, mas enfim. Bom, Sérgio, realmente é tão interessante isso, é apaixonante falar sobre esse assunto. Eu amo a arte, adoro isso, a crítica de arte também, né? O primeiro contato que eu tive com a crítica da arte foi ler um livro de Rainer Maria Rilke, quando eu estudava alemão, tinha uns 14 anos mais ou menos, e era um soldado que queria ser poeta, e esse poeta pediu para o Rainer se ele podia criticar. Rainer já era consagrado, né? E era um poeta que andava por toda a Europa, meio assim, diplomata, tinha amigos ricos, pobres, muitas amantes, era realmente um bom vivant. E aí ele pediu a crítica dele para o Rainer, e o Rainer falou: você deve escutar seu coração, mergulhar no fundo de você mesmo, e se você conseguir entrar lá nesse espaço, né, aí você é um artista. E não se preocupe tanto, né, porque você vai encontrar o seu lugar. Aí depois ele criticou, porque ele tinha pedido, ele falou que começava a partir daí, né, de sendo honesto com a sua própria arte. E bom, vinculando com esse comentário, eu quero fazer só fazer 2 perguntas mais sobre a arte, por 2 razões. Porque eu quero agora começar a repassar a sua biografia, né, a sua biografia profissional, né, biografia não, memórias, vamos dizer, né, porque biografia, a gente faz biografia de quem não está mais aqui, então vamos chamar de memórias, para usar a terminologia correta. Eu quero conhecer um pouco as memórias do Palácio das Artes, Estados de Minas, logicamente, né, do Museu de Arte Moderna. Mas eu também quero avisar o público, convidar o público também, porque muito em breve nós faremos uma entrevista também para um portal argentino de rádio e TV, né, digital, de turismo. Então nós vamos conversar especialmente sobre o barroco, o rococó, Minas Gerais, o lugar do Brasil na arte e assuntos relacionados mais à arte mesmo. Vai ser feita em português, com tradução em espanhol, então bom, fica o convite aqui também. Vocês devem nos seguir, lógico, né, para poder ver isso. Bom, então eu quero fazer 2 perguntas de arte ainda para poder passar depois para você. A primeira delas, vinculando com isso que eu acabo de comentar e como você tinha falado também, que o Aleijadinho trabalhou para Congonhas, e quero saber qual é a relação da arte e do artista com o dinheiro. Só é ao longo dos séculos, vamos dizer pelo menos nos últimos 5 séculos, só é possível fazer arte se houver um patrocínio. Um artista pode existir se não houver um patrocinador, um mecenas, um governo, uma empresa. É possível ser um artista no nível do Aleijadinho, por exemplo, se não for dentro do sistema, por exemplo, seja da igreja, né, como era naquela época, ou dentro de um governo, enfim, de um movimento, como um artista independente. Como se faz arte de boa qualidade sendo independente e sem dinheiro? Na realidade, exemplos de grandes artistas que nós tivemos ao longo da história são pessoas que
não tiveram exatamente o apoio para produzir. Na realidade, a arte ela nasce de uma inquietação da pessoa diante do seu mundo, diante das suas angústias, e a partir daí ela se expressa da forma como tem esse pé, né? Às vezes o artista ele pega ali um pedaço de uma madeira, daquele ali ele transforma numa obra de arte única. Enfim, essa inquietação ela é transformada de diversas maneiras. O artista ele pode se expressar de múltiplas maneiras. Agora, o mercado de arte é outra. O mercado de arte ele dita muitas regras. Muitos dos artistas conseguem se adequar a essas regras, eles se beneficiam dessas regras. Outros artistas eles não conseguem entrar nesse esquema, eles não conseguem participar da burocracia que é necessário para poder acessar os financiamentos, os editais, os concursos, as leis de incentivo, porque o mercado brasileiro funciona muito em função desses financiamentos, e ele acaba ficando lamentando aí durante muitos anos da vida a falta de oportunidade para poder se expressar de uma forma melhor, ocupar os melhores teatros, ocupar as melhores salas de exposição. Então ele fica assim no seu mundo, se lamentando, se angustiando essa falta de oportunidade. O fato é que hoje, para o artista conseguir se colocar nesse mundo tão competitivo, ele precisa também se preparar muito. É cada vez mais raro aquele exemplo daquele artista ingênuo, aquele artista simples, aquele artista que consegue, no mundo dele, sem acessar esses mecanismos todos, projetar a sua arte fora daquele lugar onde ele vive, né? É muito raro isso, o artista ser, entre aspas, redescoberto por alguém, e esse alguém, esse mecenas, passa a produzi-lo ou incentivá-lo e projetar a sua arte para fora. Em geral, o artista, para se dar bem, ele tem que dominar muito, na atualidade, todos esses mecanismos que vão dos financiamentos, que passam pelas estratégias de comunicação e divulgação do seu trabalho, e também da relação dele com o seu público. Muitos artistas conseguem ter uma vida muito confortável porque eles conseguem dominar todos esses mecanismos. Então eles estão nos melhores circuitos de arte, eles estão sempre nos melhores jornais, eles estão sempre muito bem relacionados, porque geralmente o artista é uma pessoa muito inteligente, que tem muita vivência. A maioria dos artistas eles têm muita história para contar. Então é isso, assim, o artista, para se dar bem num mundo tão conturbado, tão competitivo como hoje, ele precisa realmente deixar aquela nostalgia de lado e se preparar muito. Mas eu acho que, como qualquer outra profissão, se a gente não estudar sempre, não correr atrás de informações, de atualização, a gente acaba entrando nesse muro das lamentações, que não é bom. Enfim, todo mundo tem capacidade de se reinventar, de aprender, de criar e de evoluir. É interessante isso que você falou, porque, por exemplo, vamos colocar a cidade de Paris, por exemplo, né? Eu demorei mais ou menos uns 5 anos para conhecer o Louvre, umas 8 visitas, porque ele é muito grande, né? É muito grande e, claro, é uma arte mais, como você disse aí, mais institucional, mais histórica, etc. Aí depois, em determinado momento, no começo era mais resistente à arte moderna, depois eu comecei a frequentar o Centro Georges Pompidou, por exemplo, que é a mesma coisa, também aí tem uma estrutura bastante institucional. Mas, por exemplo, a cidade de Paris, né? Você tem, por exemplo, muitas galerias que pequenos artistas podem expor, inclusive com visibilidade, e, por exemplo, aí no Centro Georges Pompidou, né? Que é o Museu de Arte Moderna de Paris, ao redor, por exemplo, tem muitos artistas na rua, e eu às vezes percebo, essa é a minha percepção completamente subjetiva, hein? Completamente subjetiva. Eu percebo que muitos artistas de rua, por exemplo, possuem uma qualidade superior a muitas coisas que eu vi no Louvre, no Museu del Prado, Reina Sofia, enfim, museus europeus muito importantes. Então é isso, né? Às vezes ele não tem aquele acesso, né? Não tem aquela possibilidade de acessar mesmo, né? Bom, às vezes o Picasso de amanhã está ali do lado de fora, esperando um mecenas descobrir, entre aspas, ou então alguma oportunidade para ele expressar sua arte. E tem muito artista também
que eles têm essa chancela do mercado, essa chancela do crítico, mas a qualidade do trabalho não é boa. Então, assim, a gente tem que ponderar, nem sempre esses lugares institucionalizados garante que a gente vai ver uma arte de qualidade, uma boa arte. Tem que ter um filtro aí. E a outra pergunta que eu queria fazer, e depois eu vou passar já para a sua carreira profissional, quero também, né, navegar na sua carreira profissional com você, que é muito interessante. Agora, então eu quero fazer uma última pergunta sobre a arte em geral, que agora sim, agora eu acho que você pode colocar aí toda a parafernália de um crítico de arte com uma pergunta para um crítico de arte, né? A arte deve ser ou não ela é política, ela é politizada? Existe a arte de direita, a arte pró-fascista, a arte pró-comunista? Ao longo da história, né? Essa leitura é importante de fazer-se também. Ela pode ser usada como propaganda, né? A arte é um veículo de comunicação, em síntese. E o artista é uma antena na realidade. Ele capta as coisas que estão acontecendo e transforma isso numa obra de arte. Em síntese, é isso. Então, se o artista está num momento conturbado, num momento político diverso, ou numa crise, ou numa situação de pandemia, como a gente está vivendo, com certeza vão aparecer muitas obras aí que fazem relação sobre essa angústia que o mundo inteiro está vivendo, sobre essa situação de solidão que nós estamos vivendo, sobre essa situação de confinamento, essa angústia que o confinamento nos provoca, e também sobre essa sensação de desapego, que de uma hora para outra ninguém mais pode consumir, ninguém mais pode comprar, ninguém mais pode desejar essas coisas que o universo de consumo nos seduz, né? A gente é seduzido o tempo inteiro por um monte de coisa. De uma hora para outra, pronto, ninguém compra mais, ninguém sai mais de casa, ninguém pode mais, as pessoas têm que conviver com as suas famílias e tudo. Então isso provoca uma série de sensações, tem provocado uma série de sensações aí no mundo inteiro, que com certeza, quando os museus reabrirem, as pessoas vão poder ver todas essas situações transformadas em arte. E não precisa esperar muito tempo, não. Já existe aí no mundo virtual um monte de artistas fazendo experimentações relacionando esses temas aí que a gente está vivendo, fazendo obras de arte para esse mundo virtual. Então é isso. Ao longo dos tempos, os artistas sempre foram esses seres que captam o que está acontecendo aí em volta e transformam isso em obra de arte. Nós aqui no Brasil estamos vivendo um momento conturbado aí, um momento político muito tenso, porque o presidente atual do Brasil ele é de extrema direita, ele, como Trump nos Estados Unidos, como vários outros governantes aí ao redor do mundo. Na verdade, a gente está vivendo uma onda aí de extrema direita, e aí as pessoas estão se revelando aí com depoimentos assustadores em relação à segregação, em relação à opressão, à dominação, coisas que eu imaginava que já estavam superadas pela humanidade, voltaram com uma força avassaladora, e aí tem provocado uma dicotomia. De um lado, as pessoas que eu não imaginava que tantas pessoas poderiam pensar como o nosso presidente, como essas pessoas de extrema direita, e do outro lado, as pessoas mais ponderadas, que falam assim, não é por aí e tal, assim, você não pode enfatizar um preconceito, você não pode segregar, você tem que... né? Então, a gente vive aí uma dicotomia em relação a ideias, a opiniões, e o pior disso tudo, porque eu acho que tanto um lado tem direito, quanto o outro lado tem direito. O que não tem direito é a gente não conversar. E a gente está vivendo um momento em que um lado tem uma opinião muito forte, o outro lado tem outra opinião muito forte, mas as pessoas não conversam. E se elas não conversam, elas não dialogam. Então, esse momento dessa tensão está muito forte aqui no Brasil, e com certeza a arte está espelhando isso, né? Tem muitos artistas revoltados aí com essa situação toda, produzindo música, produzindo artes plásticas, produzindo espetáculos, enfim. O Brasil está um caldeirão aí criativo, está uma coisa borbulhante, e por outro lado, os governos que são
o movimento atual, né, o movimento político atual, tem feito de tudo para interromper os financiamentos, os incentivos, para que esses artistas cada vez mais fiquem prejudicados em relação ao acesso aos mecanismos de produção cultural. Mas os artistas, eles são muito criativos. Você fecha uma porta, eles abrem 20. Você proíbe uma coisa, eles inventam a live. E tá todo mundo fazendo live aqui agora no Brasil. Então você precisa de um celular, de uma boa vontade e de muita criatividade para poder fazer a sua live, para você comunicar com o seu público. Hoje, se o meio de comunicação é um meio de comunicação que não permite o acesso da classe artística, ele mesmo inventa lá o celular, cria o blog dele, cria o canal dele, cria a rede social dele e ali ele se comunica. Então, assim, fecha uma porta, mas abre 20 outras portas. Então, eu considero que a gente está vivendo um momento de muita dificuldade, porque a classe artística está muito prejudicada. Acaba que a pandemia, ela vem e os primeiros que foram prejudicados aí foram os artistas que perderam todos a possibilidade de vida, e a classe cultural com certeza vai ser a última a voltar após essa pandemia que assolou não só o Brasil, mas como o mundo todo. Então a gente vive um momento de muita dificuldade, mas por outro lado, de muita criatividade. Muito bem, muito bem. Bom, agora vamos começar a conhecer um pouco do seu percurso profissional, porque você trabalhou no jornal que foi líder absoluto, né, do estado de Minas Gerais, pelo menos nesses anos que você trabalhou. Hoje tem outros meios também importantes, né, que foi o estado de Minas, que é o estado de Minas. Depois, no Museu de Arte Moderna, nada mais nada menos que é o símbolo também da Pampulha, né, que esse acervo maravilhoso que construiu o J. junto com o Niemeyer, que depois reproduziram em Brasília e replicou pelo mundo afora. E no Palácio das Artes, que é o nosso grande teatro de Minas também, é o mais importante, sem nenhuma dúvida. Então, ou seja, você simplesmente pegou la crème de la crème de Minas Gerais, tudo que tinha de bom e de melhor, você escolheu a dedo isso, foi lindo, porque foi sorte, foi talento, mais sorte, impressionante, né? Como que começou? Na verdade, é uma soma de coisas, assim, mas eu quando me formei primeiro... E foi para a capital para estudar, de repente fez esse carreirão, né? Na realidade é o seguinte, eu saio de Congonhas com a intenção de estudar, com a intenção de me formar jornalista, vou para Belo Horizonte, que é a capital, fica muito perto de Congonhas, fica 1 hora de Congonhas. E essa trajetória na capital me permite eu estudar, me formar como jornalista. Quando eu me formo, eu faço um concurso, e esse concurso é para o Jornal Estado de Minas, onde eu começo a trabalhar como jornalista da área cultural. Em geral, na imprensa, o jornalista da editoria de cultura da área cultural é o último patamar da carreira do jornalista. Primeiro você passa por outras editorias, várias outras editorias, para chegar no fim da carreira, quando você já tem uma trajetória profissional muito vasta, uma bagagem cultural muito ampla, você chega lá no posto que todo mundo almeja, que é a editoria de cultura. Mas nessa época coincidiu que eles estavam procurando jovens talentos para trabalhar na cultura. Então eu fiz esse concurso, muita gente fez, foram mais de 1.000 inscritos, e aí eles selecionaram 4 jovens para trabalhar aí no estado de Minas, que, como você disse, na época era o grande jornal dos mineiros, esse é o slogan até do jornal, e ele tinha uma penetração muito forte, numa época que a imprensa escrita ditava realmente a regra, ela ditava o comportamento, ela ditava as normas, ela orientava a vida social, política e econômica aqui do estado. Então eu tive a oportunidade de trabalhar no jornal no auge da imprensa escrita, não é muito tempo, mas é porque a gente está falando aí em transformações muito rápidas que vieram por causa da internet, e foi um ambiente de profundo aprendizado, porque, como eu te disse, as pessoas entram no jornal na editoria de polícia, depois vão para a editoria de cidades, depois elas vão para o esporte, depois vão para a economia, depois vão para outras editorias até culminar a cultura, que, teoricamente, você precisaria ter essa bagagem toda para chegar lá. E a gente, por uma circunstância, acaba caindo num lugar com pessoas de muito conhecimento, com pessoas extremamente capacitadas, pessoas com uma formação e uma bagagem cultural muito ampla. E essas pessoas que a gente acabou convivendo nos ajudaram a nos formar também.
Porque quando a gente sai da faculdade, a gente sai muito verde. A gente fala no Brasil aqui muito verde, a gente sai com muito idealismo, mas a bagagem cultural ainda é limitada, porque a gente acabou de se formar. São jovens, eles saem dali com 17, 18 ou 19 anos, 20 e poucos anos. É impossível uma pessoa tão jovem ter uma vivência cultural e humana para poder fazer um trabalho tão vasto quanto é a lida cultural, a lida da área cultural. Então, eu entro no estado de Minas já nesse lugar, convivendo com pessoas incríveis, e dessa convivência e dessa lida diária na cobertura de todos os fatos da cultura mineira. Aí eu cobri música, eu cobri artes plásticas, eu cobri cinema, eu cobri todas as áreas da área de cultura, e dessa vivência eu sinto o seguinte, que de tudo que eu escrevia, de tudo que eu fazia, o mais difícil era escrever sobre artes plásticas. E era uma das áreas que eu mais gostava. Porque você está diante de uma coisa que você não consegue exatamente descrever, que é a sensação de você estar diante de uma obra de arte e tudo que ela implica. É muito difícil você fazer essa mediação e você escrever sobre isso. Então, eu me senti instigado a estudar, a avançar, a correr atrás de mais informações. Então, eu volto à universidade para estudar, faço um outro curso superior, que é um curso de artes plásticas. E quando eu termino, aí simultâneo ao jornalismo, eu trabalhava durante o dia no jornal e à noite eu ia para a escola, voltava para a escola. E aí depois que eu me formei, eu falei assim, poxa, e agora o que eu vou fazer com esse diploma de artes plásticas? Porque teoricamente eu me formei como artista, me formei como escultor e como um profissional da área. Assim. Eu teria que criar, e eu sabia que eu estava numa angústia muito grande nessa época, porque o jornalismo começou a entrar em crise. Quando eu me formei em artes plásticas, o jornalismo impresso ele estava começando uma crise muito grande aqui no Brasil, que daí só piorou nos próximos anos. E aí eu falei, pronto, 2 cursos superior, um em crise e o outro não sei o que eu faço com esse diploma. O que eu fiz? Eu tinha uma posição muito confortável no jornalismo, porque a essa altura eu já fazia o que eu mesmo dava sugestões das minhas reportagens, eu sempre viajava para lugar muito legal, eu frequentava lugares muito interessantes, mas, por outro lado, o salário não tinha muita vantagem, eu tinha que pensar no futuro, e também eu estava visualizando uma crise grave que, inclusive, poderia ter muitas perdas de emprego, né? A crise que estava chegando perto. Aí eu me senti a necessidade, a partir da experiência em artes plásticas, em empreender. E foi aí que a situação mudou. Eu comecei, a partir do conhecimento que eu adquiri nas artes plásticas, a propor projetos. Nesses mecanismos todos que eu te falei, que existe no Brasil, da produção cultural, e a partir daí eu comecei a fazer projetos de exposições, projetos voltados para artes plásticas, projetos de curadoria, e esses projetos começaram a dar muito certo, simultânea atividade como jornalista. Então eu comecei a criar os projetos, executar os projetos, captar recursos para os projetos, e essa produção, a repercussão dessa produção acabou chamando a atenção de pessoas da Prefeitura de Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais, que eles me convidaram para ir para a direção do Museu de Arte da Pampulha, que na ocasião era o museu de arte mais importante aqui do estado de Minas Gerais. Então, eu diante de um convite como esse, visualizando a crise do jornalismo, eu peço demissão do jornal. Quando eu vou pedir demissão do jornal, o jornal falou, não, nós não vamos te demitir. A gente vai te dar uma oportunidade de você ir passar esse tempo aí no cargo público, exercendo aí a direção do Museu da Pampulha, mas com a condição de que o dia que a gente precisar de você, você tem que voltar. E aí eu fui, foi muito bom para mim, porque o jornal me permitiu eu trabalhar com tranquilidade, porque eu sabia que o jornalismo eu sabia fazer. Nessa altura do campeonato eu já dominava os processos. Eu sabia fazer bem o jornalismo, eu tinha uma condição boa
na empresa, numa empresa privada, eles me davam total liberdade para trabalhar e ainda me deram a condição de sair com a condição de que meu emprego estava garantido caso eu precisasse voltar. Então, foi muito bom para mim, que eu tive a segurança de poder arriscar. E foi o que eu fiz. Eu não tinha experiência pública nenhuma, na gestão pública, e existe uma enorme diferença entre aquilo, aí que foi a grande diferença, entre tudo aquilo que eu falei até aquele momento, e quando eu mudei de lado e passei para os bastidores, é que eu vi como eu era equivocado nas minhas observações, nas minhas ponderações, porque existe uma distância gigantesca entre aquilo que a gente deseja e aquilo que a administração pública permite realizar. Então, foi o momento que eu comecei a entender o outro lado, como é que as coisas aconteciam na produção cultural. Aí eu vou para o Museu de Arte da Pampulha, começo a desenvolver. O Museu de Arte da Pampulha, ele foi um desafio muito grande para educar o meu olhar, porque ele é um museu, ele é um prédio feito todo de vidro, ele não tem paredes, ele é um antigo cassino, numa época que o Brasil podia ter jogos de azar, ele era um cassino, né? Ele era um cassino, as pessoas disputavam e tal. É um lugar maravilhoso, nesse cartão postal que hoje é patrimônio da humanidade. E esse museu, ele não tem parede. Como é que você vai fazer um museu sem parede? Onde é que você vai expor a obra? Onde é que você vai te pendurar um quadro? Onde é que você vai colocar uma escultura? Ele é um museu todo feito com materiais muito raros, um espelho muito nobre, mármore especial, enfim. O Niemeyer, que foi o arquiteto que concebeu esse conjunto da Pampulha, concebeu o Museu da Pampulha como um palácio de cristal, como uma joia dessa criação dele, mas usando os melhores materiais que ele tinha conhecimento. Mas, por outro lado, é um prédio extremamente desafiador, porque ele, como eu disse, ele é todo transparente. Então, você está dentro do prédio, você enxerga tudo do lado de fora. Então, como que você vai conceber um museu sem parede? Um museu no espaço aberto, um museu no espaço que não permite esconder de nada, você vê tudo que acontece ali dentro. Então, esse foi um desafio enorme de aprender a ver projetos curatoriais e projetos de arte que pudessem dialogar com essa arquitetura sem competir com a arquitetura e incorporando nos projetos toda a lógica, não só que a arquitetura disponibiliza, mas também que está do lado de fora, no jardim projetado pelo Moulin Max e na paisagem no entorno. Então a gente começou a propor projetos de arte contemporânea, site specific, que são obras feitas exclusivamente para aquele lugar, mas que dialogassem com todos esses temas que estão ali no entorno. É quase como se o artista que ocupasse esse lugar conversasse com todas as referências que estão transitando ali do lado dele. Então foi uma experiência gigantesca para entender as possibilidades da criação. E eu dialoguei com muitos artistas, foi um período muito rico da minha história, e que ele foi interrompido porque eu tinha uma condição. Nesse momento eu era diretor do Museu da Pampulha, e aí teve uma reforma administrativa, uma situação política na cidade, que cortou os cargos todos. Aí eu me vi na necessidade de voltar para o jornal, porque eu precisava sobreviver, eu me mantinha na cidade, então eu tinha que... O salário que eles estavam oferecendo nessa reforma administrativa não permitia com que eu sobrevivesse na cidade. Então eu faço um movimento para voltar para o jornal, mas nesse momento o trabalho já tinha ganhado uma projeção, já tinha ganhado uma repercussão. Então a própria classe artística, entendendo que eu estava fazendo um movimento para voltar, eles me chamam para ocupar o cargo de diretor artístico da Fundação Clóvis Salgado, que é a fundação que mantém o Palácio das Artes. O Palácio das Artes é um grande complexo, na realidade é uma fundação, que ela reúne o maior complexo de produção artística do estado de Minas Gerais, que é esse estado onde eu estou. Eles têm corpos artísticos, corpos estáveis, que é uma companhia de dança, que é um coral lírico, que é uma orquestra sinfônica,
e também uma produção cinematográfica, uma produção de formação artística. E eu fui convidado para dirigir artisticamente essa instituição. Então, eu tive uma experiência muito vasta, aí não apenas nas artes plásticas, mas também voltada para os outros mundos das artes. É onde eu pude testar a produção de óperas. Eu participei da produção de óperas como diretor artístico, a produção de espetáculos de dança, a produção de espetáculos musicais, enfim. Então, foi um período muito rico que eu passei no Palácio das Artes, mas tudo isso nesse período que eu estava licenciado do jornal. Depois de um ciclo muito produtivo no Palácio das Artes, o jornal me chama. O jornal me chama para voltar. E aí, como eu tinha dado a minha palavra, não teve jeito, eu tive que voltar para o jornal, porque o jornal, nesse momento, ele estava muito... A crise já tinha chegado, a internet já se aproximava com todos os recursos que hoje a gente vê que ela possui, e o jornal estava buscando se reinventar. O modelo de negócio do jornal impresso estava buscando se reinventar para ver se ele sobrevivia dentro daquela estrutura que ele possuía, nessa nova lógica da produção de conteúdo que a gente vive hoje. Aí eu volto para o jornal para trabalhar num projeto de sinergia, um projeto que o jornal buscou ocupar todas as mídias a partir do conteúdo que eles produzem. Não só a mídia impressa, mas a mídia televisiva, a mídia virtual, enfim. Eles estavam buscando esse caminho. Mas acontece que quando eu volto para o jornal, no instante que eu volto para o jornal, a Unesco e a Prefeitura de Congonhas, a Prefeitura de Congonhas e a Unesco, na verdade, me chamam para desenvolver o projeto do Museu de Congonhas, que é o projeto do primeiro museu de sítio, num sítio histórico no Brasil, o primeiro projeto de centro interpretativo feito no Brasil, que são esses museus que interpretam o patrimônio ou o local onde eles estão inseridos, que é muito comum na Europa, é um recurso expositivo museográfico muito comum na Europa, mas que no Brasil não tinha até então. E a experiência de Congonhas seria a primeira experiência que poderia, caso desse certo, ser replicado para outras cidades que detêm também o título de Patrimônio da Humanidade e cujos visitantes passavam por esses lugares e não conseguiam ter a dimensão especial que esses lugares proporcionam para a pessoa que consegue entendê-los, compreendê-los. Então, o desafio desse museu era esse. Então, eu estava voltando para o jornal e eu me vi completamente seduzido por esse convite, que era um convite para voltar para a minha terra natal e fazer um projeto tão especial como o Museu de Congonhas. Mas como eu tinha dado a minha palavra para o jornal, eu cumpri a minha palavra. Eu falei assim, não, em princípio não, eu vou ter que executar esse período no jornal, esse projeto para o qual eles estão me chamando. Então, eu fico mais um ano no jornal e nesse um ano eu contribuo com esse projeto de sinergia e, finalmente, quando encerra, a gente entrega o projeto da sinergia, ele começa a ser executado, aí sim eu peço demissão do jornal e vou me enveredar aí por esse projeto. Eu volto para minha terra natal para conduzir o projeto do Museu de Congonhas, onde eu estou até hoje. Que, aliás, eu conheci o museu no passado, é maravilhoso, é muito interessante, porque realmente ele é muito autodidata. A gente vai ali, vai descobrindo, né, e vai escolhendo, tem muitas opções, né, tem recursos audiovisuais, um design absolutamente maravilhoso, né, inclusive integrado também com a igreja, né, com a paisagem e tudo. Eu queria saber também, porque parece que você teve algum namorico com o mundo diplomático, né? Você quis ser diplomata ou fez alguma educação, teve algum complemento diplomático na sua educação, pode ser? Eu fiz um curso aqui no Brasil a gente chama de especialização, e depois que você cursa a faculdade, você pode se especializar. Eu fiz uma especialização voltada para os estudos diplomáticos. A minha intenção também era se enveredar aí pela esfera internacional, pelo mundo diplomático aí. Mas acaba que esses outros compromissos aí me tomaram tempo e eu não consegui desenvolver. O fato é que também, atualmente, eu estou fazendo uma dissertação, um mestrado, na área do patrimônio histórico e patrimônio cultural.
Então, na realidade, eu estou sempre estudando, sempre correndo atrás aí das informações. Acho que a gente não pode parar. O conhecimento é uma viagem e a partir do momento que você inicia essa viagem, você não para mais. Uhum, é verdade. Sérgio, eu quero fazer uma última pergunta agora, que é uma pergunta extremamente pessoal, que ao longo da entrevista foi mais ou menos, eu fiquei com essa curiosidade, essa intriga, né? Você tem alguma meta artística que você gostaria de ter feito ou chegou a fazê-la e ficou somente na estante da casa, seja nas artes plásticas, né, ou música, ou escultura, pintura, o que for? Porque dizem que todo crítico, né, é um artista que não foi, tem sempre esse clichê. Qual é o seu contato com a arte como criador? Existiu isso em você? Existe? Você tem esse impulso? Na realidade, existe o tempo inteiro. A arte que eu acho que eu produzo é a arte da criação. Então, todos esses projetos que eu executo, que eu consigo imprimir uma marca autoral, são projetos que na realidade, eu invento, eu crio. Então, eu entendo que isso também é uma criação. O que eu trouxe de contribuição para essa área, que são poucas pessoas aqui no Brasil que conseguem, é conciliar a comunicação com a criação, com a gestão. Então, por essa formação, eu consegui juntar todas essas pontas. Então, eu consigo, dentro das minhas possibilidades criativas, inventar projetos, criar coisas que talvez outro profissional precisaria de agregar outras pessoas para poder fazer. Eu, por essa formação que eu acabei conquistando, eu consigo juntar essas pontas todas e inventar muitos projetos. Porque além dessa trajetória toda que eu falei para você, na gestão pública, nas empresas privadas e tudo, eu venho desenvolvendo há mais de 10 anos muitos projetos pessoais, que são projetos que, como eu não encontro essa oportunidade no mercado, em empresas ou em outros lugares, eu invento os projetos, eu capto recursos para os projetos e eu executo os projetos. Então, eu também entendo que isso é uma contribuição para essa veia criativa. E, na realidade, a criação para a pessoa que experimenta esse universo da arte, ela está sempre perto, né? Então, a gente continua sempre criando e tudo. Na realidade, eu não tenho nenhuma angústia por não me dedicar exclusivamente à arte. Mas eu entendo, sim, essa colocação de que o crítico é um artista frustrado. Mas a crítica eu já deixei lá atrás, quando eu parei de fazer o jornalismo diário. Tem uma situação... Não usei a palavra frustrado. Cuidado de não usar. A palavra é minha. Muita gente... Isso é comum. Todo mundo fala que, na realidade, o crítico é o artista frustrado e tal. E tem um fundo de verdade, sim. Não, porque eu acho que, por exemplo, quando eu critico, né, alguma pessoa, seja no comportamento, seja na roupa, qualquer coisa que for, né, ou qualquer coisa. Geralmente, hoje em dia, eu tenho bom, tem alguma coisa aí que algum conflito comigo mesmo que eu não estou podendo ver. Às vezes, do nada, a pessoa me incomoda. Antes me incomodava e pronto. Hoje em dia, quando essa pessoa me incomoda, alguma coisa nela me incomoda, eu paro e penso. Eu me psicoanaliso, né? Alguma coisa aí, algum conflito, né? Mas enfim, bom, Sérgio, como que eu faço para terminar uma entrevista dessas que poderia seguir por 3 horas, né? Mas eu já explodi o tempo do formato dessa entrevista, ou seja, muitos minutos, com muito prazer. É difícil mesmo, então eu gostaria de que essa não fosse a última, menos. Com certeza, no futuro nós vamos conversar muitas outras vezes. Eu gostaria muito. Foi um grande prazer conversar com você. Eu quero agradecer imensamente e quero dizer que, como mineiro, né, como filho de Congonhas indiretamente, porque a minha avó materna é dali, né, e tem todas as minhas tias aí, e como filho dessa terra, você nos dá muito orgulho, né? Uma pessoa do seu quilate nos dá muito orgulho. São essas pessoas que a gente tem que ressaltar, né? Então, obrigado por tudo que você traz, né, para nossa cultura, né, para o seu trabalho, sua trajetória, é inspirador mesmo. E quero agradecer também a Prefeitura de Congonhas, né, porque, bom, possibilitou que você estivesse nessa entrevista. Muito obrigado também a toda a equipe da Prefeitura, ao prefeito José de Freitas Cordeiro, Zelinho e toda a equipe.
E muito obrigado, Sérgio, muito obrigado. Eu queria agradecer, e agradecer muito, como você disse, ao nosso prefeito Zelinho, que é o responsável aqui pela gestão da cidade, que me proporcionou voltar para a minha terra natal e dar uma contribuição que eu julgo relevante para esse povo, esse estado que a gente tanto gosta. E só mais um tempinho aqui, só um minutinho aqui, que eu tenho uma notícia muito importante para te dar em primeira mão, ninguém sabe disso ainda, que depois de muitos anos, na realidade isso é um sonho antigo aqui de Congonhas, quando veio a tentativa de se fazer esse museu aqui em Congonhas, o Museu de Congonhas, esse centro interpretativo, ele surgiu porque a cidade estava muito temerosa em relação ao futuro dos profetas, que essa obra máxima, que é o símbolo do estado de Minas Gerais, são essas estátuas que estão aqui em Congonhas. É considerado a imagem de Minas Gerais. Então, se temia pelo futuro dessas imagens. Então, a ideia foi construir um museu para que esse museu pudesse dar conta da restauração e preservação dessas estátuas. O museu foi feito e não deu conta da preservação dessas estátuas. Esse foi o fato. E a partir da minha chegada aqui, essa angústia me tomou. Eu falei assim, gente, como é que faz um projeto tão bacana como esse e não dá conta do objetivo com que ele foi realizado, que foi preservar os profetas? O prefeito Zelinho me deu carta branca para eu poder correr atrás. Vai e faça o possível para conseguir. E hoje nós tivemos a notícia da ampliação do Museu de Congonhas e da confecção dos moldes de todos os profetas do Aleijadinho. Isso vai permitir com que o Museu de Congonhas ganhe um aumento gigante de prestação de serviços, de pesquisa e também de desenvolvimento de técnicas de preservação desses profetas que hoje estão ao ar livre, sofrendo com a ação do tempo. Então, graças a essa conquista, são 12 milhões de reais que nós conseguimos para poder ampliar o Museu de Congonhas e também fazer os moldes dos 12 profetas, o que vai nos garantir, caso alguma coisa acontecer no futuro e tudo, a gente tem onde recorrer para reproduzir esses profetas. Tem uma notícia em primeira mão, saiu hoje, a gente acabou de ter essa conquista, depois de 4 anos de trabalho. Muito obrigado pela premissa, né? Muito obrigado e pela entrevista também. Bom, um abraço carinhoso para você e para toda a cidade de Congonhas. Conversei com Sérgio Reis, Sérgio Rodrigo Reis.